Oi, gente! Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda e no vídeo de hoje, gente, é mais conversando, falando, dando dicas, né? Estava devendo esse vídeo aqui no canal. Muita gente perguntou o que eu fiz para me perder, né? Peso, né? Em pouco tempo, em poucas semanas, que eu consegui meu processo de emagrecimento, né? Que eu consegui transformar meu corpo, que eu vou fazer um resumão, né? Irei falar para vocês tudo que eu fiz. Mas antes disso, eu já peço para vocês chegando, deixando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Aqui eu sempre trago vídeos, né, com receita, com dicas de emagrecimento, tudo baseado, claro, nas minhas experiências, mas eu tento trazer de uma forma mais leve para vocês. E também, né, aquele toque de motivação, porque vocês sabem, eu sei, eu entendo vocês, que não é fácil adquirir bons hábitos, não é fácil emagrecer, não é fácil manter. Então eu tento sempre mostrar para vocês por um outro lado, né, para vocês continuar cuidando de vocês e tentar adquirir bons hábitos. Então vamos lá para o vídeo. Tudo que eu fiz para conseguir perder esses 7 quilos, para algumas pessoas pode parecer pouco, para outras pessoas pode parecer muito. Tudo depende de cada pessoa, né? Quantos quilos que ela tem para perder. No meu caso, né, eu era uma falsa magra, então eu não tinha muito peso para perder, né? Mas mesmo assim, esses 7 quilos fizeram toda a diferença na composição do meu corpo. Porque vocês viram, quem acompanhou o Diário de Dieta, viu a minha composição, né? Eu tenho um braço fino, perna fina, mas a minha gordura localiza pela barriga. Então, são coisas assim, fica totalmente desagradável para colocar uma blusa justa, para pôr um biquíni, enfim, só quem tem sabe. O início de tudo, eu fiz uma análise, né, de como estava a minha alimentação, que estava péssima por sinal, né? Então eu falei, vamos começar, né, bons hábitos, vamos começar a alimentação saudável. E o que eu comecei, já planejei meu café da manhã, meu almoço, meu lanche, meu jantar. Eu tomava meu café da manhã quando eu conseguia, mas eu sempre gostei de tomar meu café da manhã. Então eu sabia que ovos me ajudam no café da manhã, por questões assim. Ovo é o segundo alimento, né, mais rico em nutriente, mais saudável. Ele tem gordura boa, ele tem proteína, ele dá uma saciedade. Então, para quem acompanhou sabe que todo santo dia eu como ovos, ou ele assim, só ele mesmo, ou em alguma receitinha. Então, eu sempre incluí ovos no meu café da manhã, juntamente com frutas e o meu café. Então, essa era a minha base de café da manhã. Quando eu sentia mais fome, eu colocava uma torrada, um pão, mas como eu sempre comia 3 ovos, né, sempre foi o suficiente para me manter assim com saciedade assim por muitas horas. Então eu já regrei assim meu café da manhã e tantas horas sem comer. Já tentei tirar os beliscos, né? Então assim, esse hábito de primeira refeição rica em proteína, em gordura boa, com menos carboidrato, sempre me ajudou. Logo depois, né, quando eu terminava uma refeição, eu sempre esperava aí 40 minutinhos e começava a beber muita água. Uma coisa que eu comecei a observar bem, né, foi a ingestão de água, que eu bebia um mínimo 2 litros de água, 2 a 3 litros de água diário. A água, gente, faz toda a diferença, parece até clichê, né? Todo mundo fala que tem que beber água. Gente, mas é fato, seu corpo é feito de água, né? Tem muita água, você precisa repor, você precisa se manter bem hidratado, porque corpo desidratado sente fome o tempo inteiro, é incrível. Então comecei a ingerir muita água e quando chegava lá, né, o meu horário de almoço, também baseado com a rotina das minhas filhas, da rotina da bebê, então eu sempre priorizava também proteína e legumes. Tentava colocar o máximo que desse, né, que tinha na minha geladeira de legumes e sempre tentando variar um pouco. Porque legumes, né, tem fibras, tem vitaminas, dá saciedade também, né, em grande volume e também folhas. Então, assim, sempre priorizando, gente, comida de verdade, que é alimentos, né, limpos, que dão saciedade. Vocês sabem, né, que eu gosto de arroz e feijão, sim, só que eu como arroz e feijão, gente, assim, gravando ou não gravando, eu como quando eu faço novinho, sabe? Como eu faço, assim, para 3 dias, né, requenta e tal, aí eu não curto muito, não gosto muito. Fresco, arroz e feijão fresco, eu sempre comi. Não deixei de incluir arroz e feijão, mas é aquela coisa, né? Eu preferia comer muito mais legumes do
do que arroz e feijão. Sendo que legumes também, né, dependendo, tem muito carboidrato. Então eu não deixei de comer o carboidrato. E assim, gente, vamos para o lanche. Ou shake de proteína, ou barrinha de proteína, ou iogurte de proteína, né? Era um horário assim que eu mais consumia industrializados. Porque nem sempre eu consigo à tarde fazer uma receita ou comer alguma coisa diferente. Até porque é o horário que eu busco a Milena na escola, né? E é um horário pra mim muito corrido à tarde, com a neném chorando, enfim, é o horário que mais assim fica uma loucura aqui em casa. Então eu sempre optei por alimentos assim, rápidos. E no jantar, gente, basicamente a mesma coisa do almoço, uma fonte de proteína, legumes e folhas. E à noite eu sempre evitava um consumo muito grande de carboidrato, né? Até para não ficar sentindo fome toda hora, porque vocês sabem, dependendo se você come muito mais carboidrato do que proteína, você corre risco de sempre dar aquele pico de fome, sabe? Sempre sentir necessidade de ficar comendo. Então eu sempre tentava comer assim até 6, 7 horas da noite e parar por aí, sabe? Nunca fui muito fã de ceia. Foi uma coisa que eu mudei, porque anteriormente, né, antes de começar essa reeducação alimentar, eu comia 8, 9, 10 horas. Enquanto eu estava acordada, gente, eu estava beliscando, eu estava comendo. E assim, eu sei que não era bom pra mim, porque quanto mais eu comia, mais eu queria. Então assim, eu sempre cheguei, jantei, falei, pronto, acabou, não como absolutamente mais nada. E aquilo foi se tornando hábito. Então, assim, eu não sinto falta depois do jantar comer, beliscar alguma coisa. Só fim de semana mesmo, que às vezes eu acabo comendo muito mais tarde, acabo comendo uma coisinha diferente. Mas durante a semana, basicamente, foram esses os hábitos que eu adaptei, assim, pra minha vida e pra minha rotina. E assim, gente, sobre o que eu deixei de comer. Como eu falei várias vezes, né, eu vinha de uma alimentação péssima, com muito carboidrato, muito açúcar, muitas massas, muitos refinados, enfim, muito industrializados. Então, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu ia tentar tirar o máximo ou cortar de vez o açúcar. Eu falo de doces, chocolates, essas coisinhas que eu estava comendo muito, né? Biscoitos. Tentei cortar e deixar durante a semana a minha alimentação mais limpa possível. Então, pra mim, gente, eu sei que tem pessoas que falam, ai, não corta, não restringe, se permita comer um cubinho. Gente, para algumas pessoas dão certo esse negócio de, vou comer um cubinho e sigo o baile. Gente, para outras pessoas não funcionam. Então a gente tem que fazer o que funciona pra gente. Eu, né, principalmente no início, que eu estava tentando adquirir um equilíbrio, né, na alimentação, se eu comia um cubinho, gente, acabou. Tipo, eu não parava enquanto eu não terminava de comer tudo. Então, pra mim, nunca deu certo esse negócio. Agora dá certo, né? Que eu tô adquirindo novos hábitos, consegui chegar no equilíbrio que eu estava buscando, mas no início da minha reeducação alimentar, gente, eu não conseguia comer um cubo. E assim, eu perdi o dia inteiro nessa de, eu tô com vontade de comer um doce. Realmente, no início a gente sente muito vontade. O início, assim, é a fase mais difícil para você mudar seus hábitos, porque você já vem de muito tempo de uma má alimentação. Então, o início realmente é difícil. Você tem que tentar, né, passar por essa barreira para tudo ficar mais leve e mais fácil. Mas para mim esse início eu preferi e deu certo para mim restringir de vez, porque eu sabia que se eu comesse um cubinho, acabou. Eu comia até o reboco da parede. E eu não tô brincando, gente. Restringir pra valer, colocar na minha cabeça, você não vai comer, você não pode comer, deu mais certo pra mim. Aí você me pergunta, Fernanda, então você não comeu doce nenhum na sua perca de peso? Comi, gente. Eu me dava recompensa, né, no fim de semana. Quando chegava sábado e domingo, eu sempre comia alguma coisinha, alguma bobeira, né? Nunca deixei de comer nessa minha perca de peso. Todo fim de semana eu comia ou hambúrguer, ou pizza, ou chocolate, ou brigadeiro, ou beijinho que eu fazia em casa, ou sorvete. Todo fim de semana eu comi doce. Então, para mim, deu mais certo restringir durante a semana esses alimentos e me dar de recompensa no fim de semana. O mais bacana é que na segunda-feira eu sempre consegui retomar, entendeu? Porque se a gente começa a se permite comer uma bobeira fim de semana, mas segunda-feira quer de novo, terça e quarta quer de novo, aí não deu muito certo, né? Então, assim, eu conseguia, tipo assim, me manter durante a semana, me liberar fim de semana, né? E na segunda eu sempre voltei pro meu foco
para os bons hábitos. Outra coisa, gente, sobre exercício, né? Algumas pessoas olham, né, viram o meu antes e depois, você fez exercício, você fez academia? Gente, sem academia, zero academia. É por isso que eu falo que a alimentação, assim, é 80, 90%, sabe, para ter um bom resultado. A alimentação, assim, é boa parte. Nesse processo, eu caminhei algumas vezes, eu acho que eu fiz aeróbica em jejum umas 5 vezes, foi muito que eu consegui, né, porque no início do processo ainda tava frio aqui, então eu não consegui todo dia caminhar no parque, né, porque a neném sempre foi comigo no carrinho. Então eu caminhei assim 4 ou 5 vezes, o máximo aeróbico em jejum, e algumas vezes caminhada mesmo sem ser em jejum, mas foram pouquíssimas vezes. Não posso falar pra vocês que foi assim decisivo, né, nessa minha perca de peso, porque eu não consegui fazer a semana inteira, né, colocar como hábito mesmo. E algumas vezes, gente, eu fiz exercício em casa, né? Fazer abdominal, fazer algum exercício com peso, mas também não foi rotineiro, né? Tipo, 2 vezes por semana. Então, assim, eu tentava engatar, mas surgia alguma coisa, acabava que não conseguia. Aí ficava 1, 2, 3, 4, 5 dias sem não fazer nada, né? Então, assim, eu acho que... Acho não, né? Eu tenho certeza que boa parte foi a alimentação, né? Que me ajudou nessa perca de gordura. A neném se mexendo, tá aqui do lado, né? Vou beber uma água enquanto isso. Agora, gente, o ponto-chave. Que dieta eu fiz? Recebia toda hora alguma pergunta. Você faz low carb? Você tá fazendo... Você tá contando caloria? Você, enfim, né? Várias possibilidades, né? Baseado no que eu estava comendo. E eu sempre respondia, não, eu não faço low carb, mas faço algumas refeições low carb. A pessoa faz low carb, ela tá restrita ao carboidrato. Tem gente que fala que faz low carb, mas tá comendo muitos alimentos que não entram na low carb, então você não tá fazendo low carb. Então eu sempre respondia que eu fazia algumas refeições low carb, que basicamente era isso. Muitas vezes, gente, eu estava com o meu dia muito corrido. Então, como eu falei pra vocês, eu priorizava a proteína. Então, já que eu tinha, assim, 5 minutos pra me fazer alguma coisa, eu priorizava a proteína, fazia uma proteína e jogava umas folhas no prato. Se desse, assim, eu cozinhava um brócolis ou outro legume bem rápido. Aí pronto, né, eu tinha um prato low carb, mas não era muito caso pensado, sim, eu quero comer low carb. Até porque eu não acho muito legal pra mim, gente, falo tudo baseado a mim, diminuir muito carboidrato, porque às vezes que eu tentei diminuir muito carboidrato, gente, eu sentia fraqueza, eu não tinha disposição. Então, assim, eu sempre comi muitas frutas, muitos legumes, o que dá, assim, aumento muito grande, assim, de carboidrato. E também esses lanchinhos que eu fazia também no café da manhã, tipo receitinha, que via 3, 4 colheres de aveia. Então, tudo é alimento, né, com bastante carboidrato. Então, eu não seguia à risca uma dieta low carb, e sim alguns pratos, algumas refeições low carb. Mas resumindo, gente, eu sempre fiz uma reeducação alimentar desde o início. Sempre priorizei alimentos de verdade. Fim de semana, eu nunca deixei de comer as minhas bobeiras fim de semana. Outra coisa muito importante que eu quero falar pra vocês, eu nunca passei fome, porque tem gente que fala, já bati minha meta de comer à tarde, ou tipo, não pode jantar, não posso comer mais, meu Deus do céu, vou engordar. Gente, nunca fiz isso. Diversos vídeos eu falei pra vocês bem assim, hoje eu senti mais fome, então eu estou comendo mais, diversas vezes. No café da manhã, que normalmente seria só ovos, eu fiz um cuscuz, eu fiz um pão, eu comi um pão integral. Então, diversas vezes eu falei pra vocês, estou com mais fome e estou comendo mais. Ou no lanche da tarde, gente, vou comer mais tal coisa. Ou, né, acabava não gravando, mas falava pra vocês, comi mais tal coisa, tal coisa, tal coisa. No dia que eu sentia mais fome, que eu sentia que meu corpo precisava mais de alimento, né, precisava de mais caloria, eu comi. Nunca gostei desse negócio de, tipo, vou passar fome. Gente, não é sustentável. Quando bater a louca em você, você comer um negocinho, você vai querer saindo comendo tudo. Então, realmente, se você tá sentindo fome, é porque alguma coisa tá acontecendo, você tá fazendo alguma coisa errada. Então, assim, eu já passei diversas vezes, já segui cardápio diversas vezes de nutricionista,
eu tenho uma boa noção do que eu estou fazendo, do que eu estou comendo, eu sei da importância de todos os nutrientes, de vitamina, de proteína, eu tenho uma noção, assim, bem ampla. Por isso que, assim, hoje eu não tenho, por enquanto, um nutricionista me ajudando, porque eu estou seguindo, né, uma reeducação alimentar para, tipo assim, me manter o controle, tentar chegar ao tal do equilíbrio que eu sempre falo pra vocês. O tal não, né? É muito importante equilíbrio. E assim, gente, mais um ponto importante que eu quero falar pra vocês, né? É que não foi do dia pra noite, tá? Que eu consegui perder esses 7 quilos. Quem acompanhou, quem viu todo o diário de dieta, eu falei algumas vezes que, assim, eu tentei várias vezes, eu comecei várias vezes tentar minha reeducação alimentar, mas assim, não foi de primeira. Eu comecei a desistir várias vezes até chegar aqui. Muitas vezes vocês falam, nossa, você é muito focada, você é muito disciplinada. Gente, ainda bem que eu tô chegando nesse nível, né? Estou chegando, mas antes disso, gente, eu também caí diversas vezes. Então, assim, se você tá querendo mudar seus hábitos, começar uma reeducação alimentar, começar uma dieta do nutricionista, que também não é fácil. Tudo que você muda seus hábitos, vai te tirar da zona de conforto, vai exigir um pouco mais de você, tudo isso é difícil. Então, assim, olhe para você mesmo com carinho. Fala bem assim, eu preciso disso, que é para minha saúde. Temos que pensar que não é só estética, é saúde, que era uma coisa que eu buscava muito para mim, né? Que eu sabia que eu estava só me afundando. E eu tinha uma bebê, eu tenho uma filha, então assim, por eles, pela minha família, eu sabia que eu precisava mudar meus hábitos, né? Precisava mudar minha vida para mim ter saúde, para me cuidar de todos. Então, basicamente, é saúde, mas você tem que se olhar com carinho. Preciso cuidar de mim. Isso daqui vai ser pro meu bem. E se um dia você cair, você não conseguir seguir, né, certinho uma alimentação saudável, não se puna, né? Tipo assim, eu não consigo nada, eu vou desistir, deixa no jeito que tá mesmo, quem que me quiser vai ser assim mesmo. Gente, não é assim. Você tem que se amar, você tem que se cuidar. E se aquele dia não deu certo, você tem um outro pra você recomeçar. É o que eu sempre comento pra vocês, paciência e persistência. O resultado não vai vir em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Tô seguindo já a semana inteira, não perdi 5 quilos. Gente, não é assim, não. No início, né, a gente perde muito porque é retenção e etc e tal. Só que a perca de gordura real, ela é dias, né? Vai, paciência, são dias, semanas, meses, né? Então, assim, você precisa ter paciência e você precisa ter persistência. Então, o que me fez ter resultado foi a persistência. Eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido, eu ainda estava naquele ciclo lá atrás, que eu tentava e desistia, aí ficava 1 mês triste, comendo que nem louca, aí o outro tentava, aí parava e tentava, eu ainda estaria nesse ciclo. Então, o que me fez chegar até aqui, mudando o meu corpo, né, perdendo 7 quilos, que realmente transformou meu corpo, minha autoestima, meu amor próprio, foi a minha persistência em querer mudar. Sei que tudo que eu falei pra vocês já sabiam, vocês já sabem, você só precisa colocar em prática para tentar mudar a tua vida, adquirir bons hábitos. E assim, eu espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar, né, toda a minha trajetória, esse resumão do que eu fiz para me mudar meu corpo. E eu quero que vocês comentem aí, gente, em que estaca, né, em que etapa você tá. Você tá começando seus bons hábitos, começando uma reeducação alimentar, ou você ainda está pensando em mudar seus hábitos? Você está estudando aí uma fórmula de como você vai começar? Ou você já chegou no seu objetivo, está tentando manter? Lembrando que manter também é muito difícil, tá? Eu ainda estou nesse processo, né, tentando manter meu peso, mas é aquela coisa, uma vez você come mais, menos, então fica naquela, né, vai, volta, vai, volta. Nada é fácil, gente, nada é fácil, pra mulherada não é fácil, né? Engordar é muito fácil, perder é muito difícil, mas tudo é questão de ter o equilíbrio, né? Persistência, paciência, enfim, né? Então me contem em qual processo você tá. Me contem aí também se vocês já assistiram todo o diário de dieta por aqui. Se você caiu direto desse vídeo, eu convido vocês, gente, aí na minha playlist tem diário de dieta, assim, muito completo, tem muitos vídeos com muitas dicas, com muita rotina, assim, motivação pra vocês.
Então convido vocês a assistirem e convido vocês também a se inscrever se você ainda não é inscrito, porque, né, tem muito conteúdo ainda para vir. Sempre tento compartilhar, né, além de alimentação saudável, dicas, receitas, eu mostro também um pouco da minha rotina, porque não é fácil, principalmente quem tem filhos, né, trabalha fora, enfim, tem muitas funções, não é fácil, mas só para finalizar, né, a gente tem que ter amor próprio e cuidar da gente, também da nossa saúde, porque tudo que a gente faz hoje vai ter reflexo lá na frente. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Falei basicamente tudo que eu fiz nesse meu processo de transformação do meu corpo. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, deixe seu comentário, né? Comentem aí pra gente conversar. E se inscreva pra você acompanhar todo o conteúdo futuro. Então é isso daí, gente. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau!